Fala, Neve, beleza? Meu nome é Diego Fernandes. Mike Brito. João Pedro Schmitz. Eu sou o Luque Morales. E aqui Luiz Bataneiro. Eu sou o Carlos Levi. E eu sou o Hugo Duarte. E hoje nós vamos falar o que não te contaram sobre como se destacar na carreira. Eita, e o que não contaram? É o que você vai falar pra nós, Diego. Você vai falar, Você vai cara. ensinar a gente como se destacar na carreira. Como se destacar na carreira se ninguém está te vendo? Me fala, tem como? É possível? Você não vai me dizer sim ou não. Eu quero que você me explique um pouquinho mais. Se é possível me destacar, cara, quietinho, no meu canto, sem fazer nada. Acho muito difícil. Assim, depende, tem muitos caminhos, eu acho. Claro, não dá pra dizer que é impossível, mas 98% de chance é que não. Se tu ficar só no teu canto programando e não tentar, sei lá, mostrar o teu trabalho, fazer alguma coisa a mais, a grande probabilidade é que ninguém vai te conhecer, e se ninguém te conhece, tu não é destaque, tu não é destacado, tu não é encontrado. Uma coisa que eu sempre falo quando eu vou dar palestra, principalmente pra quem tá, sei lá, começando a estudar agora, ainda não tem a base sólida, cara, não espere ser encontrado pelas empresas, não espere ser encontrado pelo mercado, se nem você consegue se encontrar no Google ou na internet de modo geral. Então, acho que assim, o mínimo que cada um tem que fazer é criar um LinkedIn, criar um GitHub, postar essas, vamos dizer assim, os trabalhos que tá fazendo lá dentro. E eu acho que é o primeiro passo para começar a destacar. Claro, depois vem toda a parte técnica, vem os projetos que tu cria, os projetos que tu se envolve, tu pode trabalhar com projetos open source, tem 1000 coisas que tu pode fazer para se destacar, pode fazer vídeo pro YouTube, pode se tornar uma referência naquilo. Isso eu até falo em outros podcasts, que o momento que eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, a quantidade de oportunidades que vinha para mim, oportunidades boas, assim, porque eu tava fazendo vídeo, a galera começava a me enxergar como referência naquilo, mesmo quando eu tava lá no início, assim, foi tremendamente gigante, assim. Então, existem várias formas de se destacar dentro da internet, como programador, mas eu acho que, assim, o mínimo pra quem não sabe por onde começar é GitHub, coloca todo tipo de projeto lá, e não faz como algumas vezes eu vejo a galera, não, vou botar privado porque, vão ver meu código. Pelo amor de Deus, né? Bota público mesmo e ninguém vai ver teu código, não. É só pra saber que tu tá constantemente aprendendo alguma coisa nova. E coloca no LinkedIn o que tu tá estudando. Às vezes compartilhar algum tipo de coisa que tu aprendeu, né? Tem aquele famoso que a gente fazia um tempo aqui na Rocket, que é o Chill, né? Que é o Today I Learned. Né? Então isso é muito legal, porque tu tenta criar um repositório teu de Chill, né? Today I Learned, se tu procurar no GitHub. O que significa? Hoje eu aprendi, né? Basicamente. Então, tu coloca um repositório no teu GitHub com todo dia alguma coisa que tu aprendeu nova naquele dia. Por mais simples que seja. Aprendi sobre desestruturação no JavaScript. Que antes eu resolvia assim, agora eu tô resolvendo assim. Então, cara, tu vai colocando isso e com o tempo tu vai começando a ganhar destaque. É algo orgânico, né? Agora se tu ficar sem fazer nada, só programando, mesmo que tu já esteja empregado, a chance de o teu destaque, a tua visibilidade ir diminuindo e depois quando tu chegar no mercado tu não ter mais visibilidade nenhuma, ninguém sabe quem tu é muito grande. Uma das dicas desse ano total, assim, que eu aprendi esse ano cara, poste os seus projetos principalmente no LinkedIn e no GitHub. Eu já dei dica disso nos outros podcasts e é algo assim, parece que não vai dar efeito nenhum, né? Parece, não, mas eu não tenho ninguém que me segue no LinkedIn. Esquece, hoje em dia as redes sociais não são feitas de seguidores, elas são feitas de bots e marketing. Então, conforme o teu perfil, tu vai postando sobre isso, os recrutadores vão encontrar o teu perfil. Isso é totalmente automático e dá um resultado excepcional. Eu lembro de alguns alunos da Rocket e vê-los, assim, produzindo o trabalho, material dentro dos estudos deles e colocando no LinkedIn. 2 deles que eu posso citar aqui entrou na Rocket, o Luke e o Rods, e eu sempre via eles e falava, cara, que massa, trabalho diferenciado desses caras. E foram dicas que eu dei pra eles durante o bootcamp e por exemplo, ontem eu recebi, que nem eu tava falando, acho que falei pra ti, né? Eu recebi 6 contatos via Instagram, até postei alguns deles no stories da Rocket City, de pessoas que fizeram o mesmo passo a passo e foram contratadas pra trabalhar com a Stack, React, Node. Então, assim, o passo a passo é simples, eu não tô deixando isso exclusivo pra quem é do bootcamp, só que quem tá ouvindo tem que aplicar. Sim. É algo assim que eu acho que esse ano mesmo, eu não sei quanto tempo vai durar esse formato e tudo mais, mas quem tiver oportunidade,
cria projetos envolvendo as tecnologias que tu quer trabalhar e posta esses projetos no GitHub e faz um textinho e bota uma imagem bonita mostrando o projeto dentro do Faz LinkedIn. um gifzinho, um vídeo. Isso, coloca as palavras-chave daquele projeto. Então, assim, eu quero trabalhar com Java, vamos supor. Aí tu coloca lá no teu LinkedIn, criei esse projeto com Java, utilizando de ORM, sei lá, o Hibernate. Então, tu coloca as opções relacionadas com a vaga que tu quer receber. Cara, e a chance de um recrutador receber esse tipo de conteúdo lá pra ele entrar em contato contigo é muito grande. Então, mas claro que tem que ser algo constante. Não adianta tu postar uma vez e acabou. Né? Só que eu acho que se colocar de Java vai ser meio difícil de carregar, né, cara? Ficou muito pesado. Meu Deus, João Pedro. Então, assim, na minha visão, para quem tá começando como dev, para quem tá começando a trabalhar com uma tecnologia, o melhor mesmo é estudar totalmente baseado em desafios. E aí, depois que tu já tiver um pouco mais, vamos dizer, intermediário ali na linguagem, eu acho que daí sim tu pode partir para um desenvolvimento open source e tal, que em mescla, né, mesclado junto com o desenvolvimento de projetos pessoais, para melhorar ainda, para tu saber lidar com código de outras pessoas, saber lidar com fluxo de Git, de times, de revisão de código. Então tem tudo isso que tu aprende junto. Pô, contribuição open source é olhado na hora da contratação? Com certeza, como eu já falei em outros podcasts. Por exemplo, se tu tem interesse em trabalhar, vamos dizer assim, sei lá, no Nubank. Aí o Nubank usa no back-end Clojure. Aí o Clojure tem lá uma lib de GraphQL, porque eles utilizam muito no Nubank o GraphQL. Aí vamos supor que tu contribui para essa lib, de alguma forma. Tu adiciona uma funcionalidade, ou tu adiciona documentação, ou tu contribui de alguma forma. De certa forma, tu tá contribuindo pro Nubank. Na hora da contratação, se tu tiver isso no teu portfólio, vamos dizer assim, já vai ser um ponto a mais. Com certeza. Então, assim, eu acho que contribuição open source é legal, mas eu acho que tem que ser uma contribuição open source, nesse caso, como a gente tá falando de se destacar como programador, tem que ser uma contribuição open source estratégica. Eu acho que, por exemplo, se tu tá buscando uma vaga para trabalhar com React, não adianta muito tu ter algumas contribuições open source em WordPress, sei lá. Entendeu? Assim, mostra que tu tem um senso de comunidade e tal, mas na questão pra empresa, talvez não seja realmente o diferencial, vamos dizer, né? Não seja o que vai definir se tu vai entrar ou não. Né? Eu acho que então, acho que nesse caso tem que ser um pouco mais estratégico na hora que tu vai buscar. Eu acho que, assim, o mínimo que tu tem que ter é maturidade, montar certinho o teu LinkedIn, teu GitHub, porque assim, se tu não tiver nem isso, não espere ser encontrado, porque tu não vai. Tu vai ter que correr atrás das vagas. As vagas não vão aparecer pra ti. Como é que você entende o significado de júnior, pleno e sênior? A primeira vez que eu vou resumir uma resposta dessas da entrada do podcast. Obrigado, cara. Júnior, pleno e sênior. Basicamente, nível de maturidade ao lidar com erros, ao lidar com problemas, ao lidar com coisas que fogem do script do dia a dia. Pra mim é isso. A definição entre os três é a diferença do nível que eles têm de maturidade. Ou seja, o júnior não tem praticamente maturidade, ele recebe um erro, ele desespera, não sabe resolver, vai pra casa chorando, posição fetal, desliga o computador, não responde mais o WhatsApp. É mais ou menos assim. E pleno, na minha opinião, é alguém que já tem um pouco mais de maturidade, né? Consegue correr, procurar, ir atrás, mas também não se sente seguro pra assumir a responsabilidade de um sistema sozinho. Ele ainda não consegue bater no peito e falar, deixa que eu cuido disso, né? Porque eu vou resolver, deixa que esse sistema tá na minha mão. Então ele sente um pouco mais medo nisso, não tem confiança. E o sênior daí, pra mim, é a pessoa que ele consegue, vamos dizer assim, não, deixa que eu pego o caso, eu vou matar esse problema aí e vou resolver. Então pra mim é esses três níveis. Claro, o pessoal relaciona muito com idade e tal, mas eu acho que é maturidade. Se vem com idade, se vem com tempo de trabalho, se vem com... Cara, maturidade, no geral. Vamos supor, tu tá trabalhando 10 anos com PHP, certo? Aí tu muda pra JavaScript, da noite pro dia. Vamos supor que eu mudei de empresa também. Perfeito, mudou de empresa. Aí tu tava trabalhando 10 anos com PHP, começou no primeiro dia que tu vai trabalhar com JavaScript, a empresa chega pra ti e fala, Maicão, vou te passar aqui, ó, um software da empresa, o rapaz que cuidava desse software tá saindo e é tu que vai tomar conta agora. Todo feito em JavaScript. Qual que é a tua visão sobre isso? Provavelmente tu vai ficar desconfortável. Né? Tu vai falar, meu Deus, se der um problema, como é que eu vou mexer no código? Certo. Então, tu não é sênior. Certo. Certo? Porque tu não tem confiança sobre aquilo que tu vai fazer.
Certo. Legal. Não quer dizer que tu teve 10 anos com PHP também, que tu vai se sentir confiante para lidar com qualquer problema dentro de um JavaScript. Show. Se tu se sentir confiante, beleza, aí tu tá tendo comportamento de sênior. Uhum. Né? Eu acho que sênior, júnior, pleno é muito mais essa questão de comportamento. É como tu age perante as responsabilidades que são repassadas para ti. Mas claro que, provavelmente, tu teve 10 anos de PHP. Se tu ficar ali estudando 6 meses de JavaScript, 1 ano de JavaScript, provavelmente tu já vai ter conhecimento suficiente para falar, não, beleza, agora eu já consigo lidar muito bem. Tu não vai precisar estudar 10 anos de JavaScript para sentir a mesma coisa que tu sentia lá enquanto tu trabalhava só com PHP, entende? Legal. Então, essa é a minha opinião em relação a júnior, pleno e Legal. sênior. Tem a velha história também de, todo programador um dia tem que virar analista, tem que virar gerente. Por quê? Cara, e às vezes é muito comum o cara que era programador virar analista, só que, cara, às vezes ele nem tem aquele perfil de virar analista, porque ele recebeu uma promoção, cara. E aí o cara vai lá, faz um péssimo trabalho, não consegue executar, e aí acaba, às vezes, voltando pra trás, a empresa tem esse problema, e o cara desanima, perde motivação. Sim. Então, às vezes, cara, se a pessoa se sente bem programando, programa, cara. Tu não precisa ser líder técnico. Não faz sentido, exatamente. Não faz sentido. Faz aquilo que tu gosta, cara. Então, eu acho que assim, cara, o que fica, assim, de tudo que vocês me chamaram, conversaram comigo do podcast cara, tu tem que primeiro se sentir bem contigo e o que vai determinar o teu grau de senioridade é a confiança que tu tem perante as coisas. Então, assim, e o pessoal cria muito preconceito em cima da palavra networking, mas tenta ver o lado bom da palavra, que é conhecer pessoas, vai em eventos de tecnologia, meetups. Se não for evento de tecnologia, tudo bem, conhecer qualquer tipo de pessoa é importante. Tenta, claro, sempre alinhar com os teus objetivos, né? Comunidades online, a gente tem tanta comunidade, grupo no Facebook, comunidade no Slack, Discord, Spectrum, Jesus, cara. Tem quanta comunidade. Rage preciso também, participar cara. de todas? Não, escolhe umas ali que tu gosta mais, que tu se identifica mais e participa ativamente. É melhor tu participar ativamente de uma comunidade do que mal participar de outras 20, né? Então, eu acho bem bacana esse comportamento nessa parte de networking. Principalmente a gente aqui de tecnologia, que tem uma facilidade enorme pra fazer networking, né? Tu manda assim um React, já berra mais 10. Uou! Já é todo mundo. Meu amigo! No começo eu achei que ele tava falando até pra mim, até. Tipo assim, cara, é que você falou assim, cara, não é porque você entrou na empresa que você vai deixar de fazer algumas ações e tipo... Não, isso eu tava falando baseado até em alguns amigos, assim, e eu percebo muito isso, sabe? Tipo, às vezes a pessoa entra numa empresa muito boa, ganhando salário muito bom e fica acomodado, sabe? Tipo, não evolui. Só trabalha com os aprendizados que tu tem em cima de bugs que tu resolve ou em coisas que tu tem que ensinar pra equipe, mas não evolui em aprender tecnologias novas e tudo mais. Então, assim, cara, não dá pra ficar parado. Eu sei que, assim, às vezes é de perder o fôlego, mas não pode ser um negócio assim que tu corre até alcançar o teu objetivo e depois tu para e descansa até chegar à próxima maratona. Não, é algo que nunca para. Constante, né? Não é corrida de 100 metros, né? É maratona mesmo. Tu tem que, cara, todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco. Isso é pra tudo, na verdade, né? A gente é bem clichê isso, mas eu acho que muita gente deixa passar. Deixa passar em branco. E Diego, eu queria saber, o Flutter vai matar o React Native? Boa, essa pergunta aí acho que foi a pergunta que eu mais recebi em vídeos do YouTube nos últimos, 3, Meses, 4 né? meses, cara. Uma coisa que eu sempre defendo é que, cara, não necessariamente uma tecnologia exclui a outra, e não é uma característica de uma tecnologia que vai substituir completamente a outra. Flutter é mais performático. Sim, tem mais performance em algumas coisas, mas não quer dizer por isso que todo o resto é melhor que o React Native e que todo mundo que tá no React Native tem que migrar pro Flutter. Tipo, eu acho que esse tipo de comparação, ela é muito, muito escassa, assim, não? É muito, muito rasa, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, por exemplo, dentro da Rocket City, a gente leva uma série de critérios na hora da escolha de uma tecnologia. Então, não é só uma característica específica e não são só características técnicas também da tecnologia como um todo. Então, a gente analisa, por exemplo, mercado, comunidade, empresas que estão utilizando, background de forma geral, claro, performance entra, escrita, né, sintaxe das tecnologias, reaproveitamento de código, então a linguagem que está utilizando, será que a gente consegue reaproveitar isso em algum outro lugar? Então, assim, a gente olha um leque de critérios na hora da escolha de uma tecnologia. Agora, com certeza deve ter casos, por exemplo, que o Flutter pode fazer mais sentido, casos que o React Native faz mais sentido, mas, assim, hoje, particularmente em questões de estudo, eu não vejo muito sentido em apostar com todas as forças no Flutter, como eu já falei isso, principalmente porque,
cara, assim, o mercado ainda não tem condições de abrigar, vamos dizer assim, se todo mundo estudasse essa tecnologia, porque, cara, tem pouquíssima gente utilizando por enquanto, principalmente mais aqui pro Brasil, pro Ocidente, de uma maneira geral, assim. Mas também não precisa ser uma briga de torcidas, né? Não. Cada linguagem tem seu melhor uso. Não, exatamente. Tipo, ao invés de eu estar criticando o Flutter, tem vezes que, por exemplo, eu paro para construir alguma coisa para ver como que a tecnologia tá avançando. Tipo, cabe a gente, como programador, não ficar brigando, criando guerrinha de tecnologia. Tipo, não é porque eu tô programando em Node que eu nunca vou olhar pro PHP, nunca vou olhar pra Ruby. Não, cara, eu tenho que ficar olhando o que as tecnologias estão criando, como é que elas estão avançando. Não é, eu vou usar Node e mesmo que seja a pior coisa do mundo, vou continuar defendendo. Não, tu tem que acompanhar todas as tecnologias, pelo menos ficar de olho pra entender como que elas estão evoluindo. Tipo, eu acompanho muito Elixir, é uma linguagem que eu acho muito massa, né, criada pelo José Valinho, brasileiro. Não quer dizer que eu vou substituir da noite pro dia um Node por Elixir. Mas, é uma linguagem que eu gosto. Então não tem problema tu, por exemplo, trabalhar com React Native e acompanhar a Flutter, o desenvolvimento de como que tá crescendo, o que tem legal lá, o que tem legal aqui. E assim, por que tu acha que o React Native ele é tão forte assim no mercado? Quais são os pontos assim que deixam ele tão forte? Cara, assim, a questão de ser pioneiro nessa parte de desenvolvimento nativo multiplataforma, eu acho que deu uma ajuda. Mas o background do React Native ele é muito sólido. Aonde que ele surgiu, como que ele surgiu. Então, ele ter já trazido de um ambiente onde ele estava funcionando, que era o Instagram, e ter criado... o React Native ele não foi criado do zero, né? Ele era algo que já surgia dentro do Instagram, era tão bom que eles resolveram abrir ao mundo, né? Na época ali que o Facebook comprou o Instagram e tudo mais. Então, foi... e a parte de, cara, a gente conseguir reaproveitar, acho que 99% do conhecimento de web com mobile, isso dá uma... Cara, isso é muito bom, porque a gente consegue compartilhar componentes, bibliotecas, tudo entre as duas ferramentas, a configuração, a arquitetura Flux no geral. Então, assim, basicamente, aprendendo um, tu aprende o outro de forma totalmente automática. E com certeza porque, cara, é muito bom. Então, assim, não existe nenhuma tecnologia que, por ela ser pioneira, se ela não for realmente boa, ela vá fazer sucesso, vamos dizer assim, só por ser pioneira. Não é. Então, assim, com certeza o React Native, ele deu uma ajuda fantástica, porque, assim, antes, o que a gente tinha de opção? Ou tu usava Ionic, né? Uhum. Então, daí tu tinha que se contentar com a questão de performance rodando dentro de uma WebView, que eu já programei, assim, não era das melhores coisas. Principalmente para lidar com mapa e tal. Nossa, câmera, cara, era bem complicado mesmo. E aí a opção era desenvolvimento nativo, né? Que lá na época eu acho que era só Objective-C e Java, depois que a gente foi falando mais sobre Kotlin e Swift. Então, assim, ou tu tinha que ter dois times, ou uma pessoa que consegue saber Objective-C e Java ao mesmo tempo, né? Na época. Ou tu desenvolve em React Native, tu consegue, perto da performance do nativo, assim, praticamente quase a mesma performance, e tu tem uma API unificada escrita em JavaScript. Então eu acho que esse princípio foi extremamente... E, cara, a popularidade do JavaScript de uma maneira geral. Então, assim, se o React Native ele utilizasse uma outra linguagem, vamos supor que ele utilizasse, sei lá, Objective-C, para construir tanto a parte do Android e iOS, eu acho que não teria a mesma força. Porque o JavaScript, no geral, quando surge alguma coisa, uma tecnologia revolucionária, utilizando o JavaScript, a comunidade, ela cai de pau em cima, assim, ó. Porque, cara, a comunidade do JavaScript, ela é muito, assim, hypada de uma maneira geral, assim, quando surgem novas tecnologias, eles estão sempre lá, assim, cara, é muito difícil surgir uma nova tecnologia em JavaScript que seja boa e não fique famosa rápido, assim, porque, cara, a comunidade, ela abraça muito, tipo, muitos projetos ao mesmo tempo. Se existisse esse negócio de uma tecnologia matar outra, não tinha gente trabalhando com Delphi, com COBOL, com jQuery, com não sei o que. Mas faz muito sentido nesses casos. Cara, então, por isso, toda tecnologia, ela acaba vindo, cumprindo o seu propósito, e ela vai ficar em milhares de aplicações pelo bom tempo da vida. Tudo indica, de acordo com as tecnologias que estão sendo lançadas, que o front-end ele vai cada vez ganhar mais responsabilidade, mas não mais importância. Eu acho que importância é algo que é difícil da gente medir. Até porque um front-end sem o back-end não é nada, e um back-end sem um front-end, ele pode ser uma API, ele pode ser algo público, vamos dizer assim. Então eu não acho que o front-end ele vai ter mais importância que o back-end, mas eu sempre achei que o back-end teve responsabilidade sobre algumas partes que deveriam ser responsabilidade do front-end. Por exemplo, como lidar com os dados, como formatar os dados, quais dados eu quero do meu back-end, e aí
cada vez mais estão surgindo tecnologias para a gente conseguir lidar com isso. Por exemplo, o GraphQL, que é um exemplo de uma tecnologia que está crescendo muito, que vem com o propósito de mudar isso dentro da comunidade, dentro do front-end e o back-end de uma maneira mais geral, vamos dizer assim. Então a gente passa um pouco mais da responsabilidade do que realmente deveria ser do front-end para ele, né? A questão de quais dados eu quero buscar, a forma que esses dados vão ser exibidos na tela, a formatação que esses dados vão ter e aí por diante. Então, essas coisas realmente elas devem ser responsabilidade do front-end, porque a partir do momento que os dados estão dentro do front-end, cara, é ele que tem que lidar com aquilo da forma que ele precisar. Então, por que isso acontece? Porque cada vez a gente tem mais clientes e menos, não menos, mas o mesmo tanto de back-ends, vamos dizer assim. A gente tem um único back-end, não interessa a forma que isso está arquitetado, né, se está com microserviços ou não, mas geralmente o endpoint ele é o único, e a gente tem vários front-ends, mobile, aplicação desktop, aplicação web, API pública, 3 aplicações web diferentes para, às vezes, como Uber, tem aplicativo para motorista, aplicativo para o passageiro e tudo está consumindo a mesma API. Então, cara, é o front-end que tem que decidir quais dados ele quer e como que ele vai manipular esses dados. Então, ele vai ter cada vez mais responsabilidades, mas mais importância, acho que é difícil falar. Tem gente que fala até que todo dia nasce um framework JavaScript, né? E nasce mesmo. Como você acha que a galera deve acompanhar, assim, as novidades e ao mesmo tempo saber dividir o que é hype e o que ela deve estudar? Massa, isso aí é uma pergunta bem boa. Eu, com o meu tempo de desenvolvimento, eu consegui desenvolver meio que um radar, vamos dizer assim, meio que um esquentômetro, assim, que eu consigo medir, um hypômetro, sei lá. Eu consigo medir muito bem o que vale a pena estudar e o que não vale a pena estudar. Geralmente eu decido como? Qual que é o meu objetivo com aquele estudo? Por exemplo, tem uma pessoa agora que ela saiu da faculdade ou que ele saiu do ensino médio e ele precisa estudar alguma coisa para aplicar para entrar no mercado. Pô, vale a pena estudar uma parada que é muito hype, que não está sendo utilizado? Não vale. Beleza, aí a gente já matou um dos casos. Então ele tem que estudar o que está sendo utilizado, mas que ao mesmo tempo seja moderno para que tenha longevidade, né? Vamos dizer assim, que vai conseguir utilizar aquilo por muito tempo e tenha mais oportunidades. E aí hoje, por exemplo, eu já estou utilizando React, já estou utilizando Node, já estou trabalhando com isso. O que eu vou escolher para estudar? E aí tem 2 caminhos, né? A gente pode estudar tecnologias que estão relacionadas com essas com o ecossistema das tecnologias que a gente já está utilizando e melhorar em cima disso, que eu acho que é a melhor maneira, é a melhor forma de estudar. Por exemplo, hoje, se eu sou um programador React completo, com Node e tudo mais, onde que eu estaria focando meus estudos? Depois que eu já sei, assim, vamos dizer, o React e o Node de cabo a rabo, assim, que eu consigo resolver qualquer problema. Cara, eu estaria focando meus estudos em ferramentas que estão no ecossistema que vão melhorar minhas oportunidades. Por exemplo, TypeScript, GraphQL, Apollo, Relay, entender as diferenças entre elas, entender como que a gente, para onde que está caminhando essa parte de dados, estudar as novas APIs que saem dentro do React, por exemplo, a nova API agora de Concurrent React, que, cara, tá sensacional, quem tiver a oportunidade de estudar isso, é muito massa. A API de Code Splitting do React tá muito massa. Então tem muita coisa saindo dentro do React, dentro do ecossistema das bibliotecas que a gente já utiliza, que vale muito a pena estudar. Então, por exemplo, hoje eu não sou um cara que foca em estudar muito uma linguagem nova. Então, por exemplo, eu acho Elixir uma linguagem sensacional. Cara, eu tive o prazer de mexer um pouquinho lá, achei muito massa, mas eu não invisto tempo estudando isso, porque eu não vou aplicar no meu dia a dia. Se eu não vou aplicar no meu dia a dia, não interessa se eu estudo 4, 6 meses, se eu não estiver aplicando aquilo, eu vou esquecer ou eu não vou crescer com aquilo. Porque não adianta nada eu estudar e não lidar com problemas reais com aquela tecnologia. Porque só os problemas reais que vão fazer eu cair na parte de estudo que mais vai fixar na minha cabeça. Então, de nada adianta a gente gastar 6 meses estudando Svelte se a gente vai continuar trabalhando com React e vai ficar só sonhando com aquilo. Então, eu acho que a gente, como desenvolvedor, tem que entender o momento que a gente se encontra. Beleza, agora eu sou muito bom com React, já estudei, cara, muito que dava pra estudar, eu mato qualquer coisa com React. Aí sim, vale a pena tu dar uma olhada no Svelte, ver o que eles propõem a fazer, ver se realmente faz sentido e tal, tomar tuas próprias conclusões. Agora, tô aqui estudando React 2 meses, vi que o Svelte falaram que é mais rápido, vou sair estudando? Sei lá, não faz sentido nenhum, cara. É umas coisas assim que às vezes eu
fico pensando, pô, não faz sentido nenhum, tu não tá nem trabalhando ainda e tu já quer estudar outra tecnologia. É o que você sempre fala, né? Você tem que alinhar com o seu objetivo. Se o objetivo é entrar no mercado, você tem que ver o que o mercado tá usando. Exatamente. O front-end, ele tá caminhando para ter cada vez mais responsabilidade. Acho isso muito massa. Acho que a visão que o GraphQL tem sobre a organização do front com o back é uma visão perfeita, uma visão... não dá para dizer que nada é perfeito, mas é uma visão muito boa, que vai trazer vários benefícios. Não acho ainda que a parte funcional e técnica tenha chego num 100%, né? A questão de comunidade, convenção, opinião em cima disso. Acho que a gente ainda tem que melhorar muito ainda nessa parte, mas eu estimo, né, sendo uma mãe de Ná que o Luke gosta, que mais ou menos ali para metade do ano que vem, assim, ali para metade para o final do ano que vem, a gente já tenha muito melhor isso formatado para conseguir falar sobre isso com muito mais segurança, que aquilo não vai do mês pro outro mudar e ter tudo diferente, né? Tem muita gente que diz, por exemplo, o full stack, ele é muito generalista e ele não é especialista, vamos dizer assim. Eu concordo em partes, mas eu discordo no sentido da frase de dizer que o full stack ele não é tão bom quanto o especialista. Porque na maioria das vezes, o especialista, ele tem, quando ele foca, por exemplo, só em front-end, ele traz mais carga de assuntos muito específicos, de casos muito específicos, vamos dizer assim. Quando a pessoa é full stack, ela tem uma visão mais geral da construção do software, de programação no geral, e ela tem menos casos específicos na mente dela. Vamos supor, eu sou full stack, certo? Comparando com uma pessoa que é especializada só em desenvolvimento mobile com React Native, vamos dizer assim. Uhum. A chance da pessoa que é especializada em desenvolvimento mobile com React Native saber, por exemplo, certinho qual que é o melhor plugin de câmera possível e como utilizar ele, é maior do que eu, como full stack, saber disso. Agora, para o que a empresa está precisando e para o que ele vai utilizar no dia a dia, talvez essa necessidade ela não precise existir. Então, talvez, na grande maioria das vezes, para a empresa faz mais sentido ter uma pessoa que consegue cumprir ali os papéis em todos os lados e quando precisar de alguma coisa específica, por exemplo, agora a gente vai precisar incluir câmera no nosso aplicativo, a pessoa saiba aonde correr atrás, aonde conseguir os recursos e montar aquela aplicação e conseguir desenvolver aquela feature. Então, assim, eu acho que esses são os dois casos diferentes para a pessoa que é especialista e a pessoa que é full stack, que ela é mais generalista, que ela entende um pouco mais de todos os assuntos. Existe o profissional que é completo nessas três áreas, assim, ou até que ponto o desenvolvedor consegue chegar, assim, nas três ao mesmo tempo? É aquilo que eu estava falando antes, né? Não tem como comparar, por exemplo, uma pessoa... sei lá, eu trabalho com Node, com React na web e com React Native no mobile, vamos supor. Eu não vou ter conhecimento, com certeza, das coisas mais específicas dentro de cada parte do sistema. Por exemplo, cara, eu nunca estudei muito bem sobre Service Workers na web, que é uma API nova para lidar com cache, para lidar com PWA. Então, com certeza, se tu tiver um desenvolvedor que ele é especificamente focado em desenvolvimento de aplicações web, principalmente com PWA, a chance dele saber isso e já dominar essa API é muito maior que a minha. Né? Mas tudo tem trade-off. Então a gente tem que pensar qual que é o ambiente que ele está aplicando esse conhecimento e o que faz sentido para a empresa. Será que para a empresa faz sentido ter uma pessoa especialista, muito especialista ali sobre PWA? Ou faz mais sentido o full stack que está ali trabalhando com Node, com React Native, tirar ali 3, 4 dias dele, não que ele vai dominar todas as coisas que o especialista, que é aquele cara que trabalhou meses lá em cima disso, mas ele vai conseguir desenvolver o que a empresa está precisando com o propósito. Então assim, eu acho que tem limite, com certeza. A gente tem um limite de quantidade de coisas que a gente consegue estar ali trabalhando no nosso dia a dia. Mas assim, pelo que a gente já vem percebendo aqui dentro da Rocket e das outras empresas, que a gente está vendo cada vez mais migrando para essa área de full stack, é que, cara, a maioria das empresas elas não estão buscando pessoas especialistas. Elas estão buscando pessoas que consigam entregar uma feature desde o 0 ao 100%, e consigam daí depois se adaptar a caso surja algum cenário fora do que elas estão acostumadas ali. Então a empresa, sempre fez projeto em React Native. Em algum momento, se eles precisam construir um PWA, também aquela pessoa que está ali estudando, ela tem que estar apta a estudar isso e conseguir fazer isso. Então, como ela vai ter uma visão geral, para ela também vai ser fácil estudar e não vai ter problema nenhum. Mas claro que não dá para comparar a questão, vamos dizer assim, de conhecimento específico de uma pessoa que está todo dia em cima do React Native com uma pessoa que divide o seu tempo de estudo de React Native com React Node, né? Mas a gente tem que ver o que é importante para a empresa ou para o cenário que ele está inserido, né? Não é só também pro desenvolvedor, né? Eu posso saber ficar estudando
4 anos só React Native e depois o React Native morrer e eu joguei esse conhecimento fora. Então a gente tem que entender o que a gente está estudando, por quê, os objetivos, quem que está precisando daquilo, quem está precisando daquilo, como vai utilizar essa informação e aí por diante. Eu acho que não é só a questão de nosso conhecimento, né? Eu sei mais do que tu nesse sentido. Isso não tem muito o porquê, né? E que desvantagem, assim, a gente falou bastante sobre como é bom ser full stack e acompanhar todo o fluxo. Que desvantagem você vê em um profissional que sabe um pouco de cada, assim? Pode ser uma desvantagem daí pro profissional e menos pra empresa. Eu acho que assim, a pessoa que ela sabe um pouco de cada coisa e nada de muito, é que não é bem assim, na verdade, né? A pessoa que não é muito especializada em alguma coisa, mas ela consegue ser boa nos 3 ambientes, no mobile, no back, no front, para ela pode ser ruim caso ela esteja mirando em algum ambiente isolado desses. Por exemplo, se uma pessoa é muito focada em desenvolvimento mobile, cara, é o meu sonho, eu só quero trabalhar com desenvolvimento mobile. Talvez não faça tanto sentido tu perder tempo aprendendo back-end e aprendendo front-end, por mais que aumente o teu leque de possibilidades, mas quando tu for, se tu quiser, por exemplo, cara, o meu sonho é ter cara, tu vai ter que saber muito sobre desenvolvimento mobile, sobre como o mobile funciona por trás, questões de performance e tal. Então, assim, se teu sonho é trabalhar só com uma dessas áreas, talvez não faz sentido aprender os outros áreas. Mas na maioria das vezes eu acho que tu sabendo sobre back-end e front-end vai te ajudar também muito, cara, porque tu vai ter uma visão mais aberta, uma visão mais ampla de como o sistema funciona, de como aquelas informações estão transitando. Tu vai conseguir abrir um código front-end, um back-end, ler, saber, cara, isso aqui tá chegando aqui, tá fazendo isso. Eu acho que na maioria das vezes eu não consigo listar desvantagens, na verdade, para uma pessoa que consegue entender do back, do front e do mobile. Eu acho que assim, tu quer ser muito bom em mobile? Beleza, aprende back, front e mobile, depois foca em mobile. Mas continua ali aprendendo um pouquinho todo dia ali sobre back e front também. Por exemplo, quero ser muito bom com back-end. Mas, cara, pelo menos saiba como funciona o front e como funciona o mobile. Porque não tem como tu ser um desenvolvedor back-end, como eu já vejo, por exemplo, eu conheço desenvolvedores que são back-end, que não se importam nem um pouco com front-end. E, cara, tipo, eu vou retornar os dados aqui do jeito que eu quero, front-end que se vire, não tô nem aí que tem 4 clientes consumindo a minha API diferentes e que eles precisam de informações diferentes, eles que se virem. Então, assim, cara, por exemplo, faz sentido, por exemplo, hoje uma pessoa estudar GraphQL, que é uma parada que tá tão na moda, e não entender do back e do front? Não faz, porque o back ele não vai ver benefício, né? O front, se ele entender de GraphQL, mas o back-end não tiver nem aí, ele não vai fazer nada. Então cada vez estão surgindo mais tecnologias mirando em profissionais que são full stack, mirando em stacks que são mais onipresentes, assim. Então, eu acho que não existe muito desvantagem para isso. Nem para a empresa, nem para o desenvolvedor.